Bom dia, pessoal! Estamos começando a edição número 314 do seu Acorda Mercado para você começar o seu dia na frente e já muito bem informado. Mas antes do resumo de hoje, já sabe, né? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal porque é muito importante para o nosso trabalho. Mas agora vem comigo para o nosso resumo de hoje. Ontem o Ibovespa fechou com uma leve alta, subindo 0,26% aos 110.963 pontos. Na máxima, o índice chegou aos 111.227 pontos. O giro financeiro foi de 19,2 bilhões de reais. Se você acompanha o Acorda Mercado, nenhuma surpresa ontem. Manutenção das taxas de juros entre 1,5% e 1,75% no ano nos Estados Unidos e corte de 0,50 ponto percentual por aqui, de 5% para 4,5%. Além disso, no mercado só se falou do IPO da XP, que começou com o pé direito. Foram esses os três grandes assuntos do dia, mas antes disso, tivemos mais um dado positivo para o Brasil, que aos poucos retoma o crescimento. De acordo com o IBGE, o varejo ampliado no país avançou 0,8% em outubro em relação a setembro. Os indicadores reforçam a expectativa de que o crescimento da atividade econômica nacional será mais expressiva nesse último trimestre do ano. Como o mercado já está fechado após a divulgação do corte da taxa de juros pelo Copom, vamos começar falando da decisão do Federal Reserve, o Fed. Praticamente todo o mercado estava dando como certo que não haveriam cortes nas taxas de juros e foi o que de fato aconteceu. Taxa de juros mantida entre 1,5% e 1,75% ao ano é uma banda, né? O que chamou a atenção é que o Fed sinalizou que estes níveis podem permanecer como estão por algum tempo para a tristeza de Donald Trump, que defende cortes nas taxas de juros de forma contundente. O Powell, presidente do Fed, já vinha sinalizando que não cortaria juros e que qualquer decisão que envolve política monetária seria tomada com base na análise dos dados do andamento da economia norte-americana. E os últimos dados divulgados mostram que a economia está saudável em sua grande maioria, exceto ali o setor industrial. Muito importante, o Fed retirou a menção de crise comercial do comunicado. Olha que importante, tirou essa menção, o que pode indicar aí um acordo da fase 1 próximo. Então, muito importante essa retirada do comunicado. Apesar do mercado já estar fechado, a decisão do corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic meta veio em linha com o esperado. E mais do que isso, não decretou o fim do ciclo, deixando os próximos passos em aberto. Outra notícia positiva foi a Standard Poor's, o S&P, revisar a expectativa do rating brasileiro de estável para positiva. O rating do Brasil continua em BB-, então 2B-, o que é considerado o grau especulativo, mas está nítido que o exterior já começa a ver sinais de retomada econômica por aqui. Lembrando que o Brasil perdeu o selo de bom pagador em 2015. Outro assunto bastante comentado foi o IPO da XP, que estreou subindo 27,63%, de 27 dólares para 34,36 dólares. Com isso, o valor de mercado da companhia saltou para 78,3 bilhões de reais, considerando o dólar de ontem, colocando a empresa como a 11ª empresa mais valiosa da Bolsa Brasileira se ele fosse negociado na B3, é claro. Se olharmos apenas para os números, mais especificamente para os múltiplos, vemos um otimismo acima do normal para as ações. Só para ter uma ideia, a XP está negociando a 96 vezes o lucro obtido nos últimos 12 meses até setembro. Ou seja, o valor de mercado, como eu falei, está em 78 bilhões de reais, enquanto o lucro dos últimos 12 meses foi de 812 milhões de reais. O BTG Pactual, por exemplo, possui um valor de mercado de 68 bilhões de reais, um pouco abaixo da XP, e o lucro foi de 3,2 bilhões de reais, negociando a 21 vezes o preço lucro em 12 meses. Então, o BTG negociando a 21 e a XP negociando a mais de 90, a 96. Apesar do preço ter ficado salgado, quando a gente considera esse múltiplo, parece que a ação está cara, o otimismo e a mensagem por trás desse IPO que fizeram o valor dela subir tanto.
A XP quebrou paradigmas e ganhou o seu espaço promovendo educação financeira e disponibilizando investimentos mais acessíveis e baratos para o público. É importante ressaltar que a XP convidou cerca de 120 mil agentes autônomos com todas as despesas pagas para participar do evento lá em Nova York, mostrando que de fato é uma empresa diferente. E para mim, foi o maior responsável por hoje eu conseguir abrir a minha empresa e treinar profissionais para trabalharem com investimentos. Eles criaram esta demanda, pois foi a XP que incomodou os bancos e fez com que a área de investimentos fosse mais valorizada, forçando os bancos a investir mais na capacitação dos profissionais e ampliando a área de investimentos como forma de se proteger dos agentes autônomos. Nesse movimento, o maior beneficiado foi o cliente. Aliás, está sendo o cliente que hoje pode investir livremente com muita informação acerca do mercado financeiro, seja no banco, seja na corretora, com profissionais ficando cada vez mais qualificados, ou se exigindo mais desses profissionais. Apesar desse elogio à XP, acredito que seja o momento de ficar de fora dessas ações. Por enquanto, eu não recomendo entrar na XP. Dito isso, o mercado foi bastante positivo ontem, com 45 ações fechando no positivo e 23 no negativo. As ações da Petrobras recuaram 0,13%, acompanhando a queda do preço do barril de petróleo. Já as ações da Vale subiram 1,23%, nesse caso acompanhando a alta do preço do minério de ferro. Os bancos tiveram mais um dia de queda, com as ações do Bradesco recuando 0,58%, as ações do Itaú caindo 1,17%, do Banco do Brasil caindo 0,15% e do Santander caindo 0,25%. Já as ações do Banco Inter subiram 1,47%. As maiores altas de ontem foram das ações da Cogna e da Edux, crescendo respectivamente 7,08% e 4,25%, após o MEC autorizar até 40% de carga horária para que os cursos superiores presenciais sejam ofertados na modalidade de ensino à distância, ou seja, 45% do curso à distância. Antes o permitido era 20%, vai dar mais espaço e uma margem melhor também para as universidades. Para fechar o top 3, as ações da WEG subiram 3,44%. Já as maiores quedas foram de Cyrela, recuando 3,42%, BRF caindo 2,50% e Radrogasil com queda de 2,31%. Dados melhores que o esperado do varejo em outubro e o bom resultado, como a gente comentou, do IPO da XP em Nova York, ajudaram o dólar a encerrar no menor nível desde o início de novembro, antes da decisão do Copom. O dólar recuou 0,73% a R$ 4,11, enquanto o euro caiu 0,28% a R$ 4,58. À espera do Copom, os juros se mantiveram praticamente estáveis. O DI de janeiro de 2021 subiu de 6,41 para 6,42, enquanto o DI de janeiro de 2025 recuou de 6,35 para 6,34, ou seja, de lado, né? Indo para os títulos de Tesouro Direto, as taxas reais e nominais recuaram no longo prazo. A NTNF 2029 recuou de 6,77% para 6,74%, enquanto a NTNB 2050 recuou de IPCA mais 3,45% para IPCA mais 3,45%, uma boa taxa ainda. Na agenda hoje teremos apenas a divulgação dos dados do setor de serviços pelo IBGE às 9 horas. Os principais índices acionários de Nova York se firmaram no positivo após a decisão da política monetária do Fed, ou de política monetária do Fed, e terminar a sessão de ontem em alta. Ainda que os ganhos não tenham sido elevados, os investidores adotaram um tom mais otimista com a visão positiva do presidente da autoridade monetária, o Powell, que é o presidente do Fed, sobre a economia americana. O Dow Jones subiu 0,11%, o S&P 500 subiu 0,29% e o Nasdaq subiu 0,44%. Indo para as Treasuries, as taxas recuaram no longo prazo, com a T-Note para 10 anos recuando de 1,83% para 1,80%, enquanto a T-Bond para 30 anos caiu de 2,26% para 2,23%. Na agenda norte-americana, temos o PPI, que é o índice de inflação ao produtor às 10h30, além dos dados de auxílio-desemprego no mesmo horário, também às 10h30. Vale destacar que Trump se reunirá com conselheiros para decidir sobre as tarifas de domingo à China. Note que eu nem tinha falado sobre isso, mas sempre é importante essa questão China e Estados Unidos.
Indo para a Europa, as bolsas fecharam em alta, com Frankfurt subindo 0,58%, Milão subindo 0,14%, Madrid subindo 0,77%, 77%, Londres subindo 0,03% e Paris avançando 0,22%. Na Ásia, as bolsas estão operando em alta, com Tóquio subindo 0,20%, Hong Kong subindo 1,42% e Seul subindo 1,51%. A exceção é Xangai caindo 0,28%. Esse é o pregão às 4h10 precisamente. Os preços do petróleo fecharam em queda ontem. O movimento foi acentuado depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgou que os estoques de petróleo dos países subiram acima do esperado. O WTI recuou 0,81% a 58,76 dólares, enquanto o Brent caiu 0,96% a 63,72 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 0,98%, enquanto as criptomoedas estão em queda nas últimas 24 horas, com o Bitcoin recuando 0,71%, a Ethereum caindo 2,35% e a Ripple caindo 0,81%. Para finalizar, o IFIX subiu 0,43% e teve como maior alta o fundo de investimento imobiliário TRX Edifícios Corporativos, sigla XTD11, subindo 7,03%, enquanto a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Kinea High Yield CRI, sigla KNHY, caindo 2,82%. E por hoje é só, uma ótima quinta-feira e bons negócios! Vejo vocês amanhã! Tchau!